Eu tenho escolhido esses temas que conectam psicologia, espiritualidade e natureza, em primeiro lugar, por considerar a importância desse assunto no momento que a gente está vivendo. Me parece urgente a necessidade de uma mudança de perspectiva e eu vejo que essa mudança de perspectiva na nossa relação com a natureza, ela passa essencialmente por uma revisão de alguns dos pressupostos que nós temos na nossa vivência cultural de relação e uso da natureza. Não é só uma questão de sobrevivência, né, planetária, isso já seria suficiente, mas é também uma questão da exploração de um assunto essencial, que é a nossa conexão com a natureza, a nossa conexão física, psicológica e espiritual com a natureza, e redescobrir todo o potencial de saúde que traz essa relação com a natureza. E, ao mesmo tempo, descobrir também os caminhos pelos quais nossa relação com a natureza expressa e alimenta estados de sofrimento psicológico, estados de confusão psicológica. O tema de hoje é saúde mental e integração com a natureza. E esse é uma das grandes reflexões que os ecopsicólogos têm trazido para a gente. Eu acho essencial que aqui nesse fórum de pensamento integrador, de liberdade de pensamento, de investigação sem limites, que é a Sociedade Teosófica, essas reflexões da ecopsicologia sejam feitas nesse cenário. Existem muitas vertentes pelas quais se pode ver a questão da relação homem-natureza. No encontro anterior a gente abordou um panorama geral que passava pela psicologia, pela psique, que passa pela economia, que passa pela política, etc. Hoje eu gostaria de focalizar essencialmente esse aspecto, que é o potencial de saúde mental envolvido na nossa relação com a natureza. E eu falar desse tema, né, saúde mental e natureza, remete a uma intuição nossa, de todos nós. Alguém aqui, por exemplo, já escolheu passar as férias de fim de ano no meio de uma metrópole? Geralmente a escolha é outra. A escolha é uma fazenda, a escolha é praia, né? Intuitivamente as pessoas vão buscar o quê? Vão buscar alguma coisa que tem lá, mesmo que não compreendam exatamente o que é que tem lá. A gente poderia pensar em várias direções. Por exemplo, um lugar com menor aglutinação populacional, ok? Parece que faz muito bem estar num lugar com um nível menor de quantidade de pessoas, né? A gente poderia pensar em termos de, talvez, barulho, um lugar com menos barulho. Hoje existem muitas pesquisas que mostram que até barulhos imperceptíveis interferem no nível de estresse. Então, existe um movimento espontâneo nosso de buscar lugares onde há tranquilidade em termos de som. A gente poderia pensar também em termos de poluição visual, né? Ir para uma fazenda, ir para a praia, ou um lugar assim, traz um cenário de beleza que toca instintivamente a gente, né? Então, em geral, se vai, né, para esses lugares. Aqui no Brasil, a gente tem poucas pesquisas sobre essa questão do efeito da natureza na subjetividade de quem procura ambientes naturais. Mas em outros lugares, algumas pesquisas interessantes já foram feitas. E os resultados, como eu disse numa outra vez, são unânimes, apontando que a imersão em lugares onde a natureza está, mesmo que relativamente intocada, provoca efeitos positivos na saída dessa experiência. As pessoas têm uma vivência lá e carregam consigo
bons resultados dessa vivência. Eu me lembro de uma conversa que eu tive uma vez com um amigo falecido ano passado, o Leonel Lucini, um cineasta, que foi o primeiro cineasta brasileiro a ir a uma expedição à Antártida. Ele foi filmar a primeira expedição daquele primeiro navio brasileiro que foi montar uma base científica. E ele me contou sobre a reação das pessoas que estavam no navio depois de um longo tempo vendo apenas neve e vendo mar. Quando as pessoas avistaram pela primeira vez a Terra, quando avistaram o verde, tiveram uma reação de euforia. Eu me lembro bem dele me contando isso. A gente poderia pensar, como eu pensei, que a reação era porque finalmente se chegou em terra firme. Mas a leitura que o Leonel fez na intuição de artista dele foi outra, e eu não esqueci mais disso. Ele disse que não era não. Ele falou, era o verde. É o verde, é a reação que o verde provoca nas pessoas. O verde. Né? Tempos depois, fiquei sabendo de uma pesquisa em estudos de relação à influência de cores nos estados afetivos, e quando se descobria que a cor que provoca mais equilíbrio, menor nível de estresse, é justamente o verde claro. Então aqui as pessoas com mais experiência lembram que nos anos 50, anos 60, os hospitais eram brancos, tudo branco. Hospitais, ambulatórios eram todos brancos. E com o passar do tempo, hoje você vai aos hospitais, em geral a cor da parede é verde clarinho, é um azul clarinho. Curioso isso, né? Que a nível de sistema nervoso é justamente o verde que provoca em nós uma reação de apaziguamento. E quando as pessoas estão muito estressadas e decidem relaxar, que tipo de música que se usa? Que tipo de CD? A coisa mais comum é cachoeira, barulho de ondas, barulho de pássaros. Então, como eu disse há pouco, falar de relação entre saúde mental e natureza é falar diretamente de algo que a nossa intuição já responde, mesmo antes de qualquer dado científico que possa corroborar isso. A gente sabe disso. Instintivamente a gente busca isso, né? Há uns meses atrás, essa revista científica américa, Mente e Cérebro, tinha uma pequena nota que dizia o seguinte: pesquisas revelaram que habitantes do interior têm um nível de saúde mental maior do que os habitantes das cidades grandes. E se a gente vai juntando o quebra-cabeça, a gente vai vendo que aí tem uma coisa importantíssima para a gente olhar e refletir. Não é meu objetivo entrar na questão espiritual hoje, apesar de que, mesmo nas pesquisas sobre as quais nós vamos conversar daqui a pouquinho, a questão espiritual entra. Porque a questão espiritual ela é tão relevante, tão importante, especialmente para nós, que eu vou guardar esse tema para um outro encontro, onde a gente vai abordar religiosidade, espiritualidade e natureza. Hoje eu queria ficar nesse quadro da saúde mental e natureza. Hoje, assim, eu fico muito satisfeito quando eu vejo colegas, psicólogos ou psiquiatras, recomendando como um complemento do tratamento, contato com a natureza, passeio em lugares naturais. E eu mesmo tenho insistido muito nisso, no contato com os ambientes naturais como um complemento importante de um processo terapêutico. Na medida em que esse encontro com a natureza, ele proporciona um tipo de experiência diferente, que agora a gente vai aprofundar, e os resultados são claros se a pessoa dá conta de fazer isso, porque é difícil, às vezes é difícil, né? Porque quando existe desarmonia na natureza interna, a tendência é não fazer contato com a natureza externa. Ao contrário, a relação com a natureza externa tende a ser uma relação de projeção das confusões internas na natureza e de relacionamento agressivo com a natureza. E também eu vejo com muita satisfação uma resposta de praticantes
de diferentes vertentes teóricas da psicoterapia, começando a ampliar conceitos em resposta à provocação dos ecopsicólogos. Por exemplo, no campo da Gestalt terapia, um articulista, a Gestalt terapia lida com conceitos que vêm da psicologia da forma, então essa relação figura-fundo, o ser e o mundo, ele tenta amplificar o conceito de corpo, observando que não é possível pensar no nosso corpo, que vamos dizer assim, uma entidade de interações, que funciona a partir de interações. Nós respiramos, e o que é a respiração? A respiração é a nossa interação com o elemento ar. Nós comemos, que é a nossa interação com a terra. O sol interage, penetra nossos poros. Ou seja, viver fisicamente é um estado de interação com todos os elementos. Então ele propõe uma ampliação do nosso conceito de corpo dentro de uma visão sistêmica como o grande corpo sendo o próprio planeta, relativizando o senso de diferenciação que existe, né? É preciso ter esse senso da diferenciação, mas também é preciso ampliar esse senso, o que tem implicações para o nosso autoconceito. Dentro da abordagem junguiana, por exemplo, um articulista dentro de uma obra de ecopsicologia fala que o inconsciente pessoal e mesmo o inconsciente coletivo não seriam suficientes para descrever o que é o ser humano, e seria importante considerar a existência de um inconsciente do mundo, um inconsciente das outras formas de vida, com o qual nós estamos em constante interação, e que seria também um elemento de saúde, o aprofundamento dessa consciência da nossa interação com o inconsciente dos seres não humanos. Só para exemplificar alguns dos movimentos que a gente vê acontecendo dentro do campo teórico da psicologia. E mesmo no campo da psicologia ambiental, hoje está claro que o ambiente que nos cerca, o ambiente pessoal que nos cerca, ele tende a ser uma expressão dos nossos valores. Ele é uma expressão dos nossos símbolos. Ele não só retrata aquilo que nós trazemos dentro, como ele induz estados afetivos. De maneira que toda aquela arte oriental de colocação dos elementos, enfim, toda a nossa arte aqui da composição de ambientes, ela faz muito sentido na medida em que tem esse efeito direto em nós, a nível afetivo, né? Eu falei para vocês numa outra ocasião, e quando eu falei eu não tinha certeza, porque eu lembrava há muito tempo de ter lido sobre isso, agora eu fui atrás e achei aonde era que eu tinha lido, né? Na verdade é uma pesquisa de 1984, que saiu na revista Science, um pesquisador chamado Roger Ulrich, que estudou um fenômeno de um hospital com pacientes que se recuperavam da extração de vesícula biliar. Esses pacientes se recuperavam em duas salas, dois apartamentos, dois tipos de apartamento. Um deles, a janela dava para uma floresta, para árvores, e o outro dava para um muro de tijolos. E você sabe qual era o resultado? Os pacientes que se recuperavam na sala que dava para a árvore tinham um tempo de recuperação menor do que aqueles que se recuperavam no apartamento que dava para um muro de tijolos. Então, assim, só essa introdução acho que já dá um pouco mais de fundamentação para a intuição que eu sei que é de todos vocês, de como os ambientes naturais, como os ambientes interferem em nós e como os ambientes naturais, especialmente os intocados, reverberam de uma maneira especial em nós. E para aprofundar um pouquinho isso, eu queria apresentar um trabalho de um professor da Universidade de Sonoma, nos Estados Unidos, na Califórnia. Robert Greenway, o nome dele, e ele foi um
uma pessoa que foi influenciado pela psicologia transpessoal no final dos anos 60, começo dos anos 70. Ele tinha já experiências de incursões na natureza, aquelas, assim, corpo de paz, aqueles treinamentos de sobrevivência. Ele tinha intuição do tanto que essas experiências na natureza podem provocar alterações psicológicas importantes. E ele, então, no começo dos anos 70, começa um programa que se transformou num semestre. Era um semestre seria algo do tipo uma psicologia da natureza, uma psicologia do contato com a natureza. E esse semestre envolvia uma preparação para uma viagem, que em geral durava 2 semanas, onde os alunos primeiro aprendiam técnicas básicas, né, de sobrevivência na selva, de preparo físico e tudo, e depois iam fazer trekking, acampar, subir montanhas, cozinhar juntos, montar barraca juntos, passar um tempo imersos na natureza, com uma convivência intensiva de grupo. Isso envolvia também ritualizações de todas as partes dessa imersão. Por exemplo, fazer a comida, montar a barraca, desmontar a barraca, fazer a saída ou acender o fogo à noite. Então, tudo era muito bem marcado para que o significado de cada experiência ficasse ali bem clara para todos. Ele dizia estar convencido já no início do projeto que idas para a natureza estruturadas dessa forma provocariam uma qualidade de experiência nos participantes muito especial. Ele chamou essa qualidade de experiência de efeito natureza. Na verdade, seria efeito wilderness, não tem uma palavra própria em português para traduzir, seria efeito ambientes naturais intocados, algo assim. E o Greenway dizia o seguinte, que uma das coisas mais importantes nessa experiência era que o cruzar as fronteiras físicas de saída do ambiente urbano, de saída da cidade, para a entrada no ambiente natural, não significava necessariamente o cruzamento de fronteiras interiores. E que levava um tempo, diz ele, para que a pessoa, além de cruzar as fronteiras físicas, que eram também ritualizadas no projeto dele, por exemplo, cruzar um rio. Cruzar o rio era um acontecimento. Vamos cruzar um rio. Então é entrar em interação com o rio, passar daquele limite e ir para outra experiência. E ele foi se dando conta dessa diferença. Leva um tempo até as pessoas começarem a se desintoxicar da sua carga cultural. Enquanto isso não acontece, as pessoas não se sentem abertas para o que vem a seguir, que é o mais importante dentro das experiências que ele fazia de imersão na natureza. E dentre as várias observações que o Greenway fez do que acontecia com as pessoas quando estavam nesses ambientes, nessa vivência, ele percebeu de uma maneira muito intensa, especialmente para algumas pessoas, que a qualidade dos sonhos começava a se modificar. Como bom psicólogo, né? De manhã cedo o tema era sonho. Então, ele começou a observar que nos primeiros 3 dias, especialmente, os sonhos dos participantes se referiam a assuntos da cidade, do seu dia a dia, das suas preocupações. E isso começava a mudar lá pelo 3º, 4º dia. E o registro dele é que depois do 4º dia, os sonhos passavam a estar relacionados às experiências do acampamento, da vivência. E ele achou isso curioso. E para ele, a interpretação dele é que ali a desintoxicação cultural começava a acontecer. O sonho mostrava isso. Né? Junto disso, haviam, claro, outras sensações em vigília. Né? Esse tempo de desintoxicação, ele foi, inclusive, na minha opinião, melhor explorado por outro estudo,
outro estudo que eu vou usar como contraponto ao estudo Greenway, só para exemplificar melhor do que eu estou falando. E esse outro estudo mostrava fases bem interessantes nesse desambientar-se do background cultural para uma reambientação num ambiente não humano, vamos dizer assim. Esses outros estudos mostravam que a reação dos primeiros dias, esse estudo definiu como estresse situacional. Em seguida, depois dos primeiros dias, começava a vir um estado de alegria. Mais para frente, começava um estado de fascinação. E ainda um pouco mais para frente, começavam estados de mudança perceptiva, mudança perceptual. Isso a gente vai explorar um pouquinho mais depois. Então, o Greenway, de uma maneira meio jocosa, dizia o seguinte: nós respondemos, claro, a influência da nossa cultura, a influência sistêmica que ela tem, né, em nós e no nosso meio, nós respondemos através de processos mentais. A cultura induz processos mentais. Mas o que se observa nesse tipo de vivência é que o contato com a natureza também gera processos mentais tão ou mais poderosos do que a cultura. Então, a gente está falando de uma espécie de metamorfose psicológica que pode ocorrer, não é que vá ocorrer, mas que pode ocorrer nessas situações onde uma pessoa se descondiciona, né, da sua cultura e passa a se abrir para o universo não humano. Por exemplo, em parte esse estado de alegria vem pela descoberta de que os medos prévios que se tinha em relação ao que é estar numa montanha, o que é estar numa floresta, acabam se mostrando infundados. Eu já tinha abordado aqui num outro momento o tanto que a nossa relação de medo com a natureza é uma relação projetiva. Porque quem ameaça mesmo somos nós. É claro que existe ameaça lá. Mas quem faz o estrago em geral não é a natureza, é o ser humano. Então justifica a gente dizer que muito dos medos que nós temos em relação à natureza são projeção. Quando tem esse relaxamento e a pessoa começa a se libertar dos seus medos, aí ela vai se abrindo para fases seguintes. O Greenway faz uma descriçãozinha que eu vou passar para vocês. Ele diz assim: os participantes frequentemente tornam-se entusiasmados ao descobrir que os medos prévios à viagem provam-se infundados. Ocasionalmente alguém expressa tédio ou tenta provocar algum tipo de conflito no grupo. Mas para a maior parte, no entanto, apenas estar em contato com a natureza, sozinho e junto e acompanhado, e simplesmente agir, os simples atos de viver e de se mover juntos, partindo sem deixar rastros. Achei isso tão interessante. Partir sem deixar rastros, né? Quer dizer, que é o que a gente não faz na natureza. Ali havia uma indicação da importância disso, imitando no nosso comportamento o que fazem os outros animais, que é sair deixando o ambiente limpo, né? Deixando ali. Cozinhando e dormindo, entrando em sintonia com o fogo, com a água e com os vários eventos celestiais, ocupavam totalmente a agenda. Isso ele fala. Juntos nós experienciamos o incrível drama de um genuíno relacionamento entre seres humanos e uma natureza que se desvela. Então essa é uma descrição do que acontecia ali, né? E é claro, assim como todo estudo, e pela própria diversidade natural de seres humanos, é difícil fazer uma generalização aceitável, né? E então, claro que as experiências eram das mais diversas ordens.
mas ele captou algumas generalidades, vamos dizer assim, que aconteciam em grande percentual e que eram, quando aconteciam, as experiências mais marcantes dessa vivência do contato com a natureza. Ele fala, por exemplo, de sentimentos de expansão e reconexão. Eu vou colocar as próprias palavras dele aqui. Quando entrando na natureza, psicologicamente assim como fisicamente, os participantes mais frequentemente falam de sentimentos de expansão e reconexão. Nós poderíamos interpretar esses sentimentos como a expansão do ser, a expansão do self, ou como uma reconexão com adaptações de nosso passado evolutivo, ainda existindo como camadas na nossa psique mais profunda, ou simplesmente com um completo e total sistema natural que envolve a morte, que envolve o medo, que envolve a violência, assim como a beleza, a elegância e o equilíbrio impressionante. Né? Quer dizer, entrar na natureza envolve o reconhecimento desses opostos, mas como partes de um grande todo que se equilibra ali. Para muitos, as experiências de contato com a natureza significam liberação de repressões, liberação de controles inevitáveis que existem em qualquer cultura. Os participantes que falam desse benefício tendem a ver a sua fonte não tanto na natureza exterior, mas em fenômenos que ocorrem na sua natureza interior. E esse é um aspecto interessante, porque acho que muitos devem ter essa vivência. A natureza significa estar fora da maior ameaça de sofrimento psíquico que nós trazemos, que é das relações com as pessoas, das relações humanas. É óbvio que nós estamos lidando com uma experiência extremamente diversa, a qual cada pessoa tende a lembrar e a interpretar de forma diferente. É também óbvio, para mim ao menos, que uma tentativa de explorar as experiências de tais profundidades e complexidade que os termos inefável e espiritual, ao abordar essas experiências, os termos inefável e espiritual seriam apropriados. O que ele percebe nessa vivência que ele tem desses grupos que ainda ocorrem é confirmado por outros grupos. Isso gerou um termo chamado efeito, como eu falei, por efeito natureza, ou efeito contato com ambientes naturais intocados. Um estudo feito com adolescentes problemáticos, mas também pessoas que não tinham nenhuma problemática, eu digo, que tiveram passagens policiais, etc., ou com vício. Esse público participou de vários programas, especialmente nos Estados Unidos, que usaram natureza na tentativa de recuperação afetiva dessas pessoas. Eu digo assim, primeiro quero deixar bem claro que isso é um movimento que está se espalhando. Né? Existem projetos, por exemplo, de levar natureza para dentro dos hospitais, inclusive para dentro das cadeias, das prisões. Isso porque já está óbvio o efeito da natureza no reequilíbrio emocional. Existem experimentos em hospitais, hoje até no Brasil se faz isso. O uso de animais, especialmente com animais aqui no Brasil. Por exemplo, em quadros de autismo se sabe que cavalo, golfinho produzem resultados impressionantes no tratamento de crianças autistas. Mas não só animais, também vegetais, também minerais, a interação dos elementos estão sendo levados, né? Então, esses meninos que vão para experiências também de 2 semanas na natureza, relatam mudanças dessa ordem. Primeiro, um maior senso de autoconfiança, uma valorização mais realista das suas deficiências e também das suas fraquezas.
maior senso de autonomia para lidar com o seu tempo e com seus talentos, uma autoimagem mais positiva. Ou seja, vejam só, resultados que ocorrem em contextos naturais, né, a partir do relacionamento com grupos que, por estarem nesses ambientes, passam por fases sucessivas de transformação da sua relação consigo próprios. O que vai acontecendo nessas experiências é que entra em funcionamento uma outra dimensão da nossa mente, da nossa psique. Eu chamaria isso de função reconectiva, porque o que vai acontecendo gradualmente é isso. Quando eu falava para vocês daquelas quatro fases, vocês lembram que a última foi mudanças perceptivas, né? Mudanças perceptuais. Esses questionários, essas pesquisas, em geral feitas com questionários, elas levantam vivências do tipo: com o passar do tempo, as pessoas passam, os meninos, mesmo adultos, passam a perceber coisas que estavam ali, mas que antes não percebiam. Quando começa a haver um silenciamento do estado mental, cresce um estado de sensibilidade que amplia as conexões, as relações com o meio. O indivíduo passa a descobrir coisas que não via. E nesse processo de aprofundamento desse silenciamento, vamos dizer assim, começam a surgir de dentro algumas vivências que podem ser transformadoras. A terceira fase, que é a fase da fascinação, esse estudo é um estudo... Eu não vou ficar citando nomes de autores, mas os interessados, depois eu tenho... Tudo que eu estou falando aqui está fundamentado. E eu tenho as indicações. Quem quiser aprofundar o estudo, depois eu indico como procurar os artigos, etc. Então, esses estados de fascinação envolvem deslumbramentos que ocorrem espontaneamente, por exemplo, em pôr do sol, ou em nascer do sol, ou numa subida de uma montanha, ou descobrir um lugar que tem uma qualidade especial, que isso provavelmente é aquilo que os nativos, né, que os povos da floresta chamam de lugares sagrados, né, os lugares de poder. Quer dizer, a descoberta desses lugares provoca um efeito de fascinação em quem está vivendo. Quem aqui já não viveu isso? De achar um lugar assim. Esses estados de fascinação significam um aprofundamento na capacidade de sintonia da pessoa. Quanto mais tempo ela vai passando na natureza, maior vai sendo essa capacidade de sintonia. Até que, nessa fase, definida na pesquisa como mudanças perceptuais, podem começar a surgir sentimentos espirituais, relatados inclusive pelos meninos com problemas de polícia. Sentimentos de tal interação, unidade, inter-relação, que podem ser chamados da ordem do espiritual. Algo que você encontra também é um senso surpreendente de revelação. Né? A pessoa vive uma descoberta, né? Uma descoberta importante, uma revelação de algo, de um sentido de vida ou de um outro entendimento do que é a natureza, né? Que tende a ser também uma experiência transformadora. O que também é referido, as pessoas têm a sensação de se achar. Pela diminuição do conflito, porque isso acontece, né? Há um maior conforto com pensamentos e sentimentos. Diminuindo o conflito, as pessoas têm a sensação de se achar. Na medida que não tem mais que se defender do meio ou se defender da cultura, há um relaxamento das defesas e a pessoa se encontra. A sensação de autoencontro. O que remete a gente a pensar naquela característica das pessoas mesmo do campo, que é de uma simplicidade muito honesta, autêntica. Né?
Então, uma maior noção de quem são e do que querem ser surge dessas vivências. Então, esse pesquisador especialmente, o Talbot, ele pega todos os dados e sintetiza os resultados em 3 grandes grupos. O primeiro grande efeito positivo relacionado à saúde mental é tranquilidade, paz e silêncio. Primeira coisa que ocorre. Vocês percebem que a única coisa que eu estou fazendo aqui é fundamental, que eu acredito que vocês intuem. Que vocês têm intuição disso, que já tiveram vivência disso. E que é confirmado por um número enorme de experimentos. Então, primeiro é tranquilidade, paz e silêncio. A segunda categoria de resultados, sentimentos de integração e totalidade. E a terceira categoria, sentimentos de unidade com o todo. Ou seja, fica muito claro o tanto que é importante para o funcionamento saudável de um ser humano ter acesso a ambientes onde a natureza cria o que ela tem que criar e a fertilidade de vida permite que todas as preocupações culturais sejam aos poucos esvaídas da consciência, para que uma interação de outra ordem possa surgir com essas formas de vida. Na medida em que esse estado de interação ocorre, estados de saúde surgem. Porque talvez um dos maiores adoecimentos ou sofrimentos nossos, desse nosso tempo, é o sentimento de desconexão, de falta de sentido e de desconexão. Vidas encapsuladas em objetivos bastante pessoais e egoístas e sem um senso de interação com o que está além, né? E que esse contato com a natureza naturalmente provoca, naturalmente leva. Ou seja, nós temos à volta, quando existe natureza, um templo vivo de encontro com o sagrado, dá para se dizer assim. Não só pela experiência dos místicos, que é uma coisa que eu vou abordar depois, não só pela vivência dos poetas, que também vale a pena abordar, mas também pela ciência, isso fica muito claro. Natureza é um templo vivo que não só tem um papel na manutenção da saúde psicológica, como tem um papel também, inclusive, no desabrochar espiritual. Para não falar de saúde física, já que nós vemos, nosso corpo é natureza. Então, esses estados de unidade que adolescentes, adultos de qualquer sexo, de qualquer idade, acabam vivenciando ou podem vivenciar quando passam longo tempo em contato com a natureza de uma forma estruturada, né? Uma forma que retira os impedimentos para essa vivência. Né? Isso permite algumas reflexões de que a nossa relação com a natureza, ela pode perfeitamente ser uma fuga. Ela pode ser uma fuga do contato com algo muito profundo em nós, em que a natureza se torna uma ameaça. Enfim, e a redescoberta desse potencial de saúde que a natureza traz exige que a gente reveja a nossa relação com a natureza. O caos, né, de hoje, em termos de devastação ambiental, está claramente associado a uma devastação interna, na nossa natureza interna. Que uma recuperação da nossa natureza interna, teoricamente, deveria levar a uma construção de outra relação com a natureza. Mas passando por aí, há o fato de que a própria recuperação do nosso potencial de saúde tem na natureza um fórum privilegiado, um cenário privilegiado, né? Acessível, que em geral não deveria exigir gastos, custos. E agora eu me lembro do final, dos resultados finais de uma pesquisa que eu li sobre relação das pessoas com a natureza, onde um pesquisador escreve que
seria de grande prejuízo e perda, tanto psicológica quanto social, qualquer medida governamental que impedisse ou que prejudicasse o acesso das pessoas a ambientes naturais intocados. Acho que vocês concordam comigo que esse tipo de pensamento, esse tipo de dado provoca, porque a gente precisa rever o fato de que não é a nossa sobrevivência física que é ameaçada quando a nossa relação com a natureza é uma relação de desconexão, de uso inconsequente. É a saúde mental que está em jogo também. Há um adoecimento psíquico quando nós nos desconectamos dessa raiz. Um adoecimento psíquico que se reflete nas relações do indivíduo com o mundo e se reflete nas relações do indivíduo com ele próprio, inclusive com as suas dimensões mais profundas, como a dimensão espiritual.